boa tarde, galera. Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo no chat e aí no Gather esteja ouvindo a gente. Direto da Gather Town e aqui para vocês do YouTube também, né? Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Jureg, eu sou desenvolvedor full stack aí há alguns anos. Antes de eu passar aqui para apresentar os nossos queridos, ilustres convidados, essas feras aí que mexem bastante com o IA, eu tenho uma notícia para vocês que é, embaixo do palco, logo depois do painel, tem uma sala chamada After, que a gente, eu, o host, e os outros dois, a Carol e o Mauro estarão lá. O Mauro é Mário, eu já tô maravilhoso aqui. O Mário vai estar lá para trocar uma ideia com vocês, então se vocês quiserem, colhem lá para trocar uma ideia com a gente. E agora vamos para apresentar essas duas pessoas bonitas que estão aqui com a gente, essas duas férias. Férias, gente do céu, tô nervoso, desculpa, gente, olha. Essas duas férias que estão aqui do meu lado, que uma é a Carol, a nossa querida Tequita Dev. Carol, como que você tá? Tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, eu acho que você tá precisando de férias, hein? Eu tô, mas a minha já tá marcada, mês que vem. Prazer estar aqui. Sim. E o grande, o maravilhoso Mário Souto, deve soltinho aí, junto com a gente. Conheço aí há um tempo. Tudo ótimo. A qualidade do som tá boa? Eu tentei meter óculos, porque o meu personagem tá de camiseta branca, bermuda vermelha e óculos. Bom, aí vocês vão conseguir me ver lá e aqui também. Nossa, Mário, eu sempre me pergunto, porque toda apresentação sua, você tá de shorts, cara. Toda apresentação sua, você nunca tá de calça, eu fico me perguntando se é proposital. Cara, na real, é um estilo de vida, assim. Eu tô sempre de bermudinha. Eu sou adepto ao time da bermudinha full time, assim. Acho que a minha maior ousadia foi na vez que eu fui no Safra. Aí eu fui dar uma palestra lá, e aí, tipo, me passaram o dress code, assim. Eu falei, velho, e aí? Eu tento de bermuda ou eu vou ser barrado na entrada? Mas aí, acho que foi a única palestra que eu dei que eu não fui de bermudinha. Todas as outras, sempre de bermudinha. Meu Deus. Mas então, galera, bora começar, né? O papo é sobre o porquê isso ajuda a gente como desenvolvedor. Nós três somos desenvolvedores, a galera que tá no chat também é desenvolvedora. E, assim, vamos começar com um tema que gente, eu sou a galera, eu sou do povo da polêmica. Eu gosto de começar com o negócio polêmico, que é: quais as possibilidades das inteligências artificiais roubarem nossos empregos e quais são os impactos sociais que vocês acreditam que isso pode ter na vida de um desenvolvedor? Complexo. Quer começar, Carol? Vou começar então. Bom, eu acredito que as IAs com certeza vão impactar, e aí não só o mercado de tecnologia, mas todos os mercados, porque as habilidades que uma inteligência artificial tem podem ajudar em várias outras áreas, não só na área de programação. E com certeza vai impactar a nossa área na forma como que a gente programa, de fato. Então, se a gente for olhar historicamente falando, como que a gente programava nos primórdios da programação, furando cartão. A gente fura cartão hoje? Não, a gente não fura cartão hoje. Então, cada vez mais, as ferramentas que a gente utiliza vão fazer com que a gente tenha que fazer menos esforço para chegar onde a gente quer. E as IAs vieram justamente para contribuir nesse sentido. As IAs não vão substituir os programadores que realmente vão muito além do código, né? Que não só são codificadores de fato. Ela está aqui como uma ferramenta. Mas sim, aquela pessoa que está acostumada a copiar, colar código do Stack Overflow, com certeza vai ser substituído por esse tipo de inteligência, né? Mas uma coisa que eu levo em relação a isso é que o ponto das IAs no desenvolvimento em si levanta várias questões que não são tão simples assim, como, por exemplo, segurança e outras questões ali, de próprio direito ali, de uso da ferramenta ali, para o desenvolvimento de fato, que acho que a gente vai entrar mais a fundo depois. Mas as IAs podem substituir os programadores? Eu acredito que não. É uma ferramenta que vai mudar a nossa forma de trabalhar e vai colaborar para que a gente consiga entregar soluções cada vez melhores, né? Hoje você tem IAs que conseguem fazer protótipos assim com uma rapidez que você não via antes, que isso pode ajudar
profundamente no desenvolvimento de software e outras questões também, escrever testes e tudo mais. Mas se você não tiver o conhecimento, se você delegar esse conhecimento para uma IA, você está sendo apenas um proxy, digamos assim. Acho que o Felipe Deschamps falava muito sobre isso, né? Então você está simplesmente delegando tudo para a IA, você não está fazendo nada, então você vai ser o tipo de profissional que sim, vai ser substituído, independentemente da área. Quem delega tudo para a IA e a IA está fazendo tudo por ela, então, enfim, a IA vai substituir. Acho que é meio por esse lado, mas eu costumo dizer que, assim, até as IA substituírem os programadores de fato, que são muito além de codificadores, a gente tem que ter outros medos ali no meio do caminho, porque, tipo, ela vai substituir e impactar a sociedade como um todo, e a gente tem que ter medo de como que a IA está substituindo essas profissões e como que a gente vai lidar com isso justamente no impacto social, né? É porque acho que essa questão que a Carol trouxe agora no final, essa questão social, acho que é um ponto que a gente tem que considerar bastante, né? Porque, por exemplo, ninguém aqui está vendo o futuro, ninguém está estacionado, né? Mas, por exemplo, a partir do momento que você consegue, você como dev hoje, aparece a task no seu backlog de, vamos fazer assim, se a pessoa subir a foto dela, a gente passa a usar a API do Midjourney ou o Stable Diffusion rodando local aqui, para eu gerar o protótipo de modelo com a roupa que a pessoa quer testar. Então, a partir da foto daí, das medidas, eu gero uma foto com essa pessoa ali. Você acaba diminuindo a demanda de ter pessoas, modelos de site de e-commerce, por exemplo. Que hoje, para quem trabalha com modelo, pode não ser a renda principal dessas pessoas, mas é uma das fontes de renda. Ao mesmo tempo que isso parece que é uma feature muito legal e que mudaria tudo e que talvez geraria menos demanda para essa galera, você tem a contrapartida de que, pode ser que você gere um novo mercado também de um bagulho mais de luxo usamos pessoas de verdade, sabe? Então, tipo, é meio aberto assim quando a gente começa a falar, quando a gente começa a trazer para aplicabilidade, porque vai ser isso, né? Por exemplo, sei lá, legenda de vídeo. Eu super gostaria de pagar uma pessoa para conseguir fazer legenda de vídeo para todos os meus vídeos. Só que eu não ganho a grana para conseguir pagar essa pessoa. Só que se eu usar o Whisper do ChatGPT, eu consigo fazer essa parte da legenda, ou se eu usar o Premiere e tudo mais. Mas assim, e aqui é uma parte muito importante, né? Eu consigo legendar o vídeo, só que ele não fica perfeito. Então, por mais que eu tenha legenda, eu preciso passar minuto a minuto do vídeo para conseguir checar todas as coisas. E como eu já falo em 2x, o áudio já vem compactado ali, né? Então, tipo, são 20, 30 minutos. Às vezes eu já gastei quase 1 hora para tentar legendar um vídeo de 15 minutos, que eu já tive a prévia da legenda. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Por mais que você faça, assim, acho que da mesma forma que para programação você consegue facilitar, o que vai acontecer é que você vai talvez diminuir, talvez não, você vai diminuir a demanda, mas vai gerar também uma ferramenta para a galera das outras áreas. E eu acho que um ponto importante é como que a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão na sociedade, né, que não vão ter não vão conseguir se capacitar por N motivos assim, como que a gente consegue ajudar essas pessoas a ter alguma outra forma de renda e coisa assim no geral, né? Porque, tipo, acho que é isso, né? A síntese. Não vai tirar tudo, podem surgir novas coisas, mas talvez a demanda de várias áreas diferentes diminua ao longo dos próximos anos, assim. Porque as pessoas que já têm conseguem fazer mais. Eu acho isso interessante, porque até um ponto do que a Carol colocou, né? Da galera mais empregos antigos, de lugares que hoje não existem. Isso é bem possível de acontecer. Uma outra coisa que a gente podia conversar também, referente até isso, sobre como a gente não relativiza, mas a gente ajuda a galera que pode possivelmente perder o emprego e tal. Na Europa tá rolando uma discussão sobre regulamentação lá, né? O que vocês acham que isso pode impactar no Brasil ou impactar no mundo como um todo? Eu queria saber muito da opinião de vocês sobre isso, porque eu acredito que vai impactar de algum modo. Sim, com certeza. Ainda falando nessa questão da chegada das IAs, se a gente for parar para pensar nesse exato momento no mercado de tecnologia, a IA mais gerou demanda do que realmente substituiu alguma coisa. Então, o fato de existirem inteligências, APIs disponíveis, fez com que novas demandas surgissem. Poxa, agora com uma IA disponível, acessível, eu posso criar um aplicativo super inovador de algum ramo que antes eu não tinha essa possibilidade. Isso acabou dando um boom ali de produções de ferramentas que, inclusive, estão ajudando as pessoas. Então, é bom destacar isso, sabe? A própria existência da IA faz com que
surjam demandas que antes não existiam, porque não tinha essa possibilidade antes, para você poder otimizar essas questões. Eu acho que a regulamentação, ela vai acabar sendo necessária por uma questão de segurança e outras questões também, porque, poxa, a IA, ela tá tendo informação. Quem tá passando a informação? De quem é a informação que ela tá utilizando para ser treinada, né? Poxa, quer dizer que se eu colar o código do meu trabalho lá, a IA vai ter acesso a informações sigilosas? Então, esse tipo de coisa precisa ser regulamentada, porque a gente não tem controle sobre isso. E também a gente não tem controle até onde ela pode chegar, digamos assim. Você está vendo um movimento ali de líderes dessa área fazendo carta aberta para poder frear um pouquinho. Tudo bem que a gente tem uma questão de negócio ali, a gente sabe que tem muito essa questão de, tipo assim, a OpenAI saiu na frente, aí todo mundo veio atrás tentando pausar um pouquinho, né? Tem um timing de negócio, mas também tem uma preocupação que é genuína, que é tipo, poxa, se a gente está avançando tão rápido assim, com tantas ferramentas, a gente precisa ter certeza até onde a gente pode chegar e o efeito disso, né? O efeito que isso pode causar, né? Acho que o próprio Elon Musk falou sobre uma renda universal, algo nesse sentido, né? Pensando na probabilidade de muitas profissões serem substituídas no futuro, mas que a inteligência vai gerar dinheiro, como que a gente faria para poder criar uma harmonia no mundo, né? Porque, assim, a gente começa a pirar nos cenários hipotéticos do futuro, e isso poderia acontecer. Então, é uma preocupação que deve existir. Eu acho que a regulamentação, ela precisa existir para que a gente tenha o controle e para que a gente saiba recorrer, saiba quem recorrer quando acontecer algum tipo de problema. Então, por exemplo, hoje, se você entra lá nos termos da OpenAI, ela não se responsabiliza. Então, se você fizer alguma coisa, utilizar alguma coisa lá que tem algum problema de direito autoral, você que se lascou. Então, assim, sabe? Esse tipo de coisa que a gente precisa regulamentar, porque, poxa, não é por aí, eu crio uma ferramenta e eu não me responsabilizo pelo que essa ferramenta está causando. Acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa regulamentar, sabe? E tem toda uma questão, assim, né? Acho que é bom a gente setar um ponto aqui pra ninguém achar que a gente tá, meu Deus, indo longe de teoria da conspiração e tal. É tipo, pô, a IA não... A gente filosoficamente não tem um conceito que define o que é o pensamento, o que é um ser pensante, o que é inteligência de fato, assim. Então tudo que a gente sabe hoje é, pô, dado o jeito que o seu cérebro funciona fazendo sinapse, as redes neurais tentam emular isso com código, com a parte de tecnologia que a gente tem, e basicamente é um jogo de probabilidade ali, né? Então, você bota um texto, ele vai pegando o próximo, e a diferença do ChatGPT pro seu teclado do celular, tem até o vídeo recente do Akita, né? Quem quiser pegar mais detalhe lá e tal, é basicamente a diferença de, putz, o seu celular está olhando a última palavra que você digitou, o ChatGPT está olhando todo o contexto anterior. E isso é uma parada legal, porque, por exemplo, se você pegar muito texto, se você pedir para ele, me gera um projeto, todas essas IAs que tem, que geram um projeto do zero, 5% é o código IA. Tipo, 5% é a IA que está gerando. Por exemplo, o Framer lançou, não sei se vocês viram, que é o framer.io/sitebuilder lá deles. Que você digita, tipo, me gera um site de uma loja de pet shop. Quando você vê, parece incrível, mas é igual mágica. Na mágica, eles têm o conceito lá do misdirection, né? Que é tipo, a mágica está acontecendo aqui embaixo e você está olhando aqui. O que o Framer está fazendo ele está usando literalmente a API de ChatGPT para gerar texto que preenche pedaços pré-criados de HTML, de site e tudo mais, que monta ali uma página para você. Só que isso é o que o Airbnb já faz, é o que a Netflix já faz, é o que várias outras grandes empresas, não usando IA, mas já tem de arquitetura de front-end. Então, construir aquilo não é como se o ChatGPT tivesse virado Deus Ex Machina ali e feito tudo. Não. Alguém codou aquela feature, plugando na API, sabendo programar para usar os recursos. E ainda assim, ele não deixa você customizar bloco a bloco das coisas, sabe? Então, é algo muito mais show-off do que o que realmente vai resolver os 80% dos problemas que a gente tem no mercado, que a galera mais tá pagando gente para fazer todo dia, assim, sabe? Acho que esse é um ponto importante de deixar claro quando a gente está comentando aqui. E na questão da regulamentação em si, eu acho que, tal como a gente está tendo esses papos agora da internet e tal, é importante ter, porque, por exemplo, a gente foca muito na galera de tecnologia, que sabe o que está acontecendo, que entende o que está rolando todo dia e tal. Mas a margem que você abre para a galera conseguir gerar golpe, para a galera conseguir gerar uma série de outras coisas, tipo assim, beleza, não dá para proibir isso. Mas como que a gente... Tipo assim, se os governos estão se preocupando, você consegue botar propaganda em horário nobre para a galera que não é heavy user de tecnologia conseguir saber que isso pode acontecer
e as pessoas estarem preparadas, porque hoje a gente vive num mundo onde a galera mais velha às vezes tem dificuldade de usar senha. E agora a pessoa tá lidando com alguém fazendo deepfake da sua voz, ligando na sua casa e falando que sequestrou seu filho, sabe? Então, tem uma questão social que acho que a gente não pode só olhar do tipo, não, eu não quero que o governo interfira nisso porque vai frear a tecnologia. Acho que a gente olhar como adulto o que está acontecendo e pensar que não é só o progresso todo. Tipo, beleza, a gente quer progredir, mas como que a gente leva quem está na humanidade hoje para esse progresso também, assim, sabe? Tipo, você não pode só ignorar uma grande parcela da população que está sendo diretamente impactada por isso. Referente a esse frame.io, só por desencargo, eu vi um stories, eu acho que seu com o Paulo da Loura. Era esse que vocês estavam vendo em um. Esse mesmo. Eu fico abismado como programador, é assim, né, cara? Os caras estavam num jantar, gente. Mó da hora. Era um almoço, era um almoço. E não, vamos fazer o quê? Nossa, vamos fazer um site por IA. Acontece muito com desenvolvedores. Faz parte. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do chat, que eu acho muito interessante até, que é como regulamentar o conteúdo produzido por LLM. Entendo e defendo que exista uma regulamentação sobre como é feito o treinamento dessas LLMs, mas, uma vez treinados, seria possível culpabilizar a empresa pelos resultados gerados? Essa é uma questão, acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Mas eu acredito que é muito nisso. É como que você está treinando essa IA e com que informações ela realmente está sendo treinada. Então, eu acho que as coisas têm que ficar um pouco claras. Por exemplo, se eu estou usando uma IA no meu trabalho ali para poder resolver algum problema, toda a informação que eu estou cedendo para ela está ajudando para ela ser treinada para utilizar em outras situações. Então, quer dizer que ela pode pegar aquilo que eu estou treinando e aplicar em outros cenários. É isso que tem que ficar claro para quem está utilizando, sabe? Sim, Principalmente quem dá a informação e até onde essa informação vai. E Carol, e aí um ponto que eu colocaria nessa, né? Tipo assim, eu tô tentando pegar a parte mais fora de mercado, né? Trazer esses problemas gerais, assim. Sei lá, a própria OpenAI conseguir fornecer para os governos se alguém tá tentando usar para... finja que você é o filho de alguém... esses corner cases que vão aparecer nos golpes que a galera tá aplicando, porque aí você consegue chegar na conta de quem tá gerando isso, assim, sabe? Porque, tudo bem, não dá pra você saber se um texto foi gerado ou não, mas eu imagino que a galera que tá gerando os golpes não vai ficar gerando, sei lá, toda hora um texto novo. Eles vão reusar o mesmo texto. Então, se você conseguir, de alguma forma, saber qual foi a pergunta que gera, ou algo do gênero, ou conseguir fazer algum programa que pelo menos você consegue extrair prompts possíveis daquilo e a galera expor um relatório, caso tenha alguma investigação e tal, você pelo menos consegue cruzar, sabe? Tipo, quem tá gerando isso... Eu sei que, tipo assim, não é resolvido hoje, eu posso até falar um jeito meio confuso aqui agora, mas a ideia é essa, você pelo menos conseguir tentar de alguma forma, esse texto apareceu bastante, veio dessa pessoa. Essa pessoa tem conta na OpenAI? Qual foi as últimas pesquisas que ela fez? Foi alguma pesquisa referente a esse texto aqui? E aí eles conseguirem trazer alguma coisa, sabe? Não é ter acesso a todo o seu histórico, mas é saber se alguma coisa bate com coisas que a gente vai entendendo. Porque, por exemplo, hoje, se você pedir para o ChatGPT fingir que ele é o Hitler, ele não vai fingir que ele é o Hitler. Se você pedir para ele fingir que ele é alguma coisa que está fugindo do sistema e não sei o que, ele não faz isso também. Então, acho que esse nível é importante, sabe? As primeiras regras foi a OpenAI que colocou, mas como humanidade a gente pode ir evoluindo outras e conseguindo ver o que faz sentido, assim. Lembrando que eu não sou filósofo, eu não sou relações internacionais, eu só tô baseado no meu CPF, chutando o que eu acho. Não sou filósofo, só sou um desenvolvedor que gosta de falar algumas coisas aleatórias às vezes, mas... Exato. Mas... Tem um ponto bem interessante nesse sentido, porque a gente fica falando de IA e a gente tá lá na frente porque a gente trabalha com tecnologia, então a gente já tá discutindo o fim do mundo aqui, e esse dia eu tava conversando com familiares e tal de outras áreas, e eles não fazem nem ideia do que tá acontecendo, sabe? Exato, Zero ideia do que tá acontecendo. Mesmo então, tendo passado no Fantástico. Exatamente, então eles não sabem nem do poder que aquilo pode ter sobre
próprias profissões. Eu estava conversando com a minha irmã, que é advogada, falando, nossa, essa ferramenta aqui, porque, caramba, o ChatGPT para direito, ele basicamente vai ter informação de todo o banco de dados ali de leis, ele consegue te ajudar pra caramba. Eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, ela, cara, existe isso mesmo? Ela não sabia. Então, a gente está discutindo o fim do mundo, tá pensando lá no Skynet, e a galera nem sabe que esse tipo de tecnologia existe, assim, sabe? É uma coisa muito estranha. Ah, então, ó, pra gente continuar então nessa vibe da galera mais leiga e tal, uma coisa que eu tava na minha pauta pra trazer pra vocês era a maioria da galera fora de tecnologia, a cultura de IA vem dessa vibe aí, cultura pop, Skynet, Exterminador do Futuro. E, assim, vocês acreditam que a IA ela pode ficar independente de humanos, criar uma própria consciência, algo do tipo? Vocês acreditam que isso real pode acontecer? Olha, pode começar. Primeiro, Carol? Não, vai lá. Ó, eu vou falar assim, baseado no que eu vi até agora, tá? Eu acompanho bastante um canal que é o 2 Minutes Paper. Não sei se já chegaram a assistir. É um carinha que ele pega papers científicos das coisas que estão saindo de tecnologia, de AI e tudo mais, assim, geral em tecnologia. Nos últimos 2 anos, praticamente todos os vídeos dele são da NVIDIA. Olha que parada doida, a gente está falando bastante da OpenAI, mas a NVIDIA é a campeã dos papers de AI. Então, de geração de vídeo, de conseguir fazer um videogame tipo Switch, conseguir fazer Ray Tracing sem esquentar. Eles estão indo para essa pegada, assim, sabe? Que é o tipo de tecnologia que a Apple também está fazendo para conseguir fazer o Apple Vision Pro e tal. Então, percebe que eu estou falando bastante de hardware. Por quê? Porque por mais que a gente queira dar zilhares de contextos para o ChatGPT, ele não vai conseguir fazer, tipo, um arquivo que tem, sei lá, 5.000 linhas. Ou se tiver um projeto que tem 5.000 linhas. Você não consegue dar para ele algo que tem 5.000 linhas e fazer ele se melhorar em cima disso. E mesmo que você tente dar algo do gênero assim, o custo de GPU disso ainda é muito alto. Então, para você conseguir ter algo... Lembrando que o conceito de pensar também não é algo definido aqui, né? Mas para você conseguir fazer, ele conseguir rodar um projeto inteiro de fato, ou carregar a própria codebase ou algo do gênero assim, você demandaria muito mais poder de processamento do que a gente tem hoje e do que talvez a gente tenha nos próximos anos, por mais que a gente consiga evoluir muito rápido, assim, sabe? Então, hoje é isso, ele consegue fazer o joguinho do Flappy Bird porque tem zilhares de tutoriais e ele consegue condensar a função e fazer isso aparecer. Ele tem a extensão de navegador que pega o vídeo do YouTube, por quê? Porque o YouTube tem a API do Closed Captions, e aí ele remove todos os timestamps, todas as vírgulas, tenta otimizar o texto antes, para passar o mínimo de caracteres possíveis. Ou ele quebra o texto em 2 partes e faz várias chamadas para o ChatGPT para tentar condensar. Então acho que o ponto maior é esse, assim, sabe? Por que eu gosto desse exemplo do vídeo? Por mais que você pegue um vídeo de 1 hora e tente quebrar para passar para ele não vai ter o contexto do todo. E o todo faz muita diferença, por mais que você tente juntar os pedacinhos pequenos e fazer somar. No final, o output dele ainda é muito limitado. E para o output dele ser mais veloz, você precisa conseguir passar mais input. E para passar mais input e ter mais output, você precisa de um hardware melhor. Então eu acho que assim, pode ser que talvez um dia a gente chegue, mas tá longe ainda. Eu também vou... Assim, não dá nem para mensurar o quão longe está, porque as coisas têm evoluído de uma forma muito rápida, então a gente não sabe mensurar quão longe está, mas dentro da realidade que a gente está hoje, é algo, a gente tem outras questões para resolver, até de infra ali, de como utilizar esse tipo de inteligência, sabe? Então, Se eu não me engano, assim, eu não estou com o número exato agora, mas dá uma pesquisada, quanto que custa operar a OpenAI no jeito que eles operam hoje, com a infra que eles precisam, sabe? Tipo, praticamente só roda porque a Microsoft está dando Azure para eles, sabe? Se fosse a OpenAI sozinha, não tinha como rodar com o custo de máquina que eles têm, sabe? Então, resumindo, se a Skynet um dia existir, nós não estaremos aqui. Valeu, falou, obrigado, Skynet. Eu queria levar um ponto também, que eu achei interessante, que o Mauro... Gente, desculpa, o nome do meu tech lead é Mauro. E Mauro sai... Tem paz. Fluente. Tem paz. Pô, chama de soltinho, tá tudo certo. Eu acho que o soltinho fica mais fácil. Uma coisa que o soltinho falou sobre a Apple. E uma coisa que eu acho que a Apple faz muito bem é pegar coisas que estão fora do hype. Vinde o Vision Pro aí, que depois que do hype do metaverso, até mesmo do HoloLens, e consegue criar um hype absurdo no mercado referente a isso.
Vocês acham que se um dia a Apple lançar a própria IA, o que possivelmente é bem provável, eu acredito, se vocês acham que isso vai balançar o mercado de um jeito bem estrondoso, como eles já fazem? Aí, né? Acerta aí, né? Sim, eu acredito assim, a Apple ela sempre tem muito cuidado em tudo que ela lança, né? E tudo faz muito sentido dentro do contexto dos produtos dela. Então a Apple não vai lançar um IA tipo o ChatGPT, mas ela vai fazer um IA, por exemplo, de otimização, alguma coisa que tá dentro ali da linha de produtos que ela produz, para trazer um diferencial grande para os produtos que ela está entregando. Com certeza, espere uma coisa disruptiva, porque igual o próprio óculos que eles lançaram, que foi trazer uma coisa nova. Então, você pega essa realidade mista e traz isso de uma forma com uma experiência... Apesar de todo mundo falar, pô, mas tem o HoloLens, tem tal, mas tipo assim, a experiência que eles entregaram ali era muito diferente de tudo que você viu, sabe? A possibilidade de interação com o mundo real e o mundo virtual, e a forma com que eles fizeram o software em si interagir com o que a pessoa estava fazendo, eu quis ter. Eu falei, seria sensacional eu estar com óculos esse trabalhando aqui com o meu notebook, ter várias coisas aqui. Eu falei assim, esse é o óculos que eu utilizaria, porque eu sempre achei aquele negócio um trambolhão. Agora eu quero saber se é realmente confortável, se realmente é algo que você pode usar, que você não vai ficar cansado, não vai ficar querendo vomitar, assim como era o problema dos outros óculos, né? E Carol, acho que esse ponto que você trouxe que é muito legal, né? Tipo, a gente tá total foco no ChatGPT, e no gerar texto, e no gerar música com voz de alguém, não sei o que. Mas, cara, praticamente os avanços maiores mesmo é nesses a gente conseguir fazer mais com menos, sabe? Você tem um dispositivo que tá rodando na sua cara aqui, que ele consegue fazer scanner da sua íris e mapear o ambiente que está em volta com um nível de qualidade quase como se fosse o seu olho enxergando mesmo ali, sabe? Tipo, sem ser um mundo 3D Budipoke lá do Zuckerberg. E a gente ter tecnologias, tipo, igual eu comentei no caso da NVIDIA, né? Pô, o quanto que a NVIDIA está investindo, daqui a pouco, tipo assim, você não vai precisar criar um mundo virtual. Você consegue ter um roteiro que descreve como que seria esse mundo virtual e ele só gera, tipo, tem um dos últimos papers aí, foi justamente isso, né? Tipo, de você conseguir fazer geração de mapas 3D de alta fidelidade com baixo processamento, tipo, de um jeito lindo, assim. Então você fala, eu quero uma montanha com a caverninha e uma ponte. E aí você só passa o mouse e o bagulho desenha, assim, sabe? Parece magia. Pô, isso é da hora. Você falando da Siri, você falou, a Siri tá aí. Uma que eu tenho medo é a Alexa, cara. A Alexa, pra mim, é alguma coisa muito capada, tá ligado? Tá sempre me ouvindo, eu fico... Galera, a gente tem algumas perguntas aqui. Uma do João Vitor. Como lidar com versões de IA sem limitações que podem ser baixadas e rodadas em PC de usuário comum? Eu acho que esse é o maior problema, né? Você poder rodar o IA no seu computador sem limitação nenhuma e fazer o que você quiser daí da vida. Acho que essa é a questão também, né? Mas aí já é o Reddit, né? O Reddit é isso. Tem um monte de submundo lá rodando com a galera conversando. Porque no final, se você rodar um ChatGPT fazendo qualquer pergunta, ele só vai gerar uns textos fingindo que é o Hitler, sabe? Tipo, ele não vai destruir a sua máquina e corromper o seu computador hoje. Hoje. Hoje, Hoje não. Tem uma outra... Não, pode continuar então. Mas vamos supor que a gente está falando de regulamentação e tal. A partir do momento que a gente pega um IA que ela possa rodar no computador, é muito difícil por causa do processamento, né? Tem toda uma questão aqui que fica meio complicado de você pegar algo super poderoso para rodar no seu computador. Mas hipoteticamente, vamos supor que você possa fazer isso, você não tem rastro nenhum, enfim, o que você está fazendo ali. Então, não sei, enfim, complexo. Mas é isso, sabe? Mas aí eu acho que é um bagulho que, tipo, hoje você já poderia contratar alguém do copyright do crime para fazer texto para você e aplicar golpe nas pessoas, sabe? E nunca iam saber. A diferença é que esse aí, a IA faz de graça pra vocês, você não precisa pagar pra ninguém, olha a parte boa. Exato, ou se você pagar $20 pro ChatGPT até ser regulamentado e a Polícia Federal bater na sua porta. Muito provável. A gente tem mais uma pergunta aqui, já ouviram falar de Model Collapse das IAs? Pesquisadores mostraram que se uma IA é alimentada com conteúdo gerado por IA, ela começa a degenerar.
e cuspir conteúdo nonsense. Se a web for inundada por coisas feitas por IAs, isso pode envenenar a própria fonte de aprendizado das IAs? O outro lado da moeda é que isso pode fazer o conteúdo gerado por humanos ficar mais valioso. Sim, esse é um ponto muito importante, porque eu acho que do ponto de principalmente de como as pessoas estavam enxergando o ChatGPT. Então, quando o ChatGPT foi lançado, criou-se ali a narrativa de que a web vai mudar completamente. Então, as pessoas vão procurar de respostas diretas e não vão mais acessar links. Se a gente partir desse princípio, a criação de conteúdo ela fica totalmente desnecessária. Ninguém vai criar um site com conteúdo para ninguém ir lá visitar, para simplesmente um robô ir lá roubar a informação e cuspir na cara da pessoa. Então, assim, não vai fazer muito sentido você criar conteúdo. E aí a gente cria um problema de retroalimentação. Poxa, se ninguém vai gerar mais conteúdo e todo mundo vai perguntar para o ChatGPT, da onde ele vai tirar essas informações se a gente vai parar de começar a criar conteúdo? Então, esse é um problema real. Se a gente criar uma web totalmente disruptiva, onde as pessoas vão centralizar tudo num lugar só, como que a gente faz para isso funcionar a nível de negócio? Ninguém vai querer mais ficar escrevendo texto para ninguém entrar na sua página e você não conseguir monetizar, não fazer nada, né? E aí é um ponto importante também, que aí a gente vai um pouco mais pro fim das coisas, né? E aí, botando o chapeuzinho de alumínio aqui agora, que é tipo, se a pessoa pode fazer... se você pode gerar qualquer conteúdo com a IA e todo o conteúdo perde o valor, então você não abre mais o seu Facebook, você não abre mais o Twitter, e aí mandar e-mail não faz diferença, ver anúncio não faz diferença, aí o e-commerce para de vender, aí você gera... Entendeu? Vira uma bola de neve meio bizarra. Então acho que assim... talvez a gente fique no jeito que a gente tá por mais tempo do que a gente imagina, ou se começar a ter alguma coisa muito forte de demissões em massa, as pessoas pegando o bagulho e quebrando coisa na rua, assim, também, sabe? Então, tipo, acho que tem possibilidades meio bizarras. Por que isso? Tipo assim, se você começa a ver que uma galera na mesma profissão que você, mês que vem não vai ter o que comer, cara, é complicado, tá ligado? Tipo, então, assim, não dizendo que isso vai acontecer, mas quando você começa a extrapolar as possibilidades do que a gente tem hoje, de tipo, vários setores começaram a demitir em massa, vários setores começaram a fazer uma coisa, ou a gente só ficar no estado que a gente está agora, vai ser isso, vai ser uma eterna tensão de todo mês. Caraca, será que vai surgir uma ferramenta que vai substituir o que eu faço hoje, assim, sabe? Mas, particularmente, assim, a minha opinião referente a isso todo o setor demitir por um tempo muito... Eu acho que isso gera um colapso financeiro pro lugar, pro mundo gigante, tá ligado? Pra quem que a Apple vai vender Apple Vision Pro a $3.500? pra Carol, com certeza. Alô, Action. Poxa, essa foi a coisa mais cara que eu já quis comprar na minha vida, eu juro pra vocês. Não, só continuando um pouquinho dessa vibe do Vision Pro, eu usei um HoloLens há 1 mês e meio, que é mais uma vibe empresarial, não é uma vibe para o usuário final. E eu já acho muito louco. Eu fico, mano, esse Vision Pro vai ser muito, muito foda, tá ligado? A gente tem mais uma pergunta aqui, que é... Seria possível um processamento distribuído para essas tarefas mais pesadas? Tipo, usar um processamento do seu próprio computador? Hoje já tem um pouco, né? Tipo, pra quem mexe com TensorFlow e tal, você consegue, tipo, pegar um modelo de Python, exportar o arquivo bizarrinho dele lá e carregar no TensorFlow do browser. E você consegue usar isso para, tipo, a pessoa sobe um documento PDF e você procura um padrão ali para conseguir resolver o input para o usuário, sabe? Então, tipo, a gente já tem algumas pequenas aplicações, mas para fazer algo no nível LLM de gerar texto tipo ChatGPT, aí eu acho que hoje ainda via browser eu não consigo imaginar um jeito, assim, tipo... Porque são gigas, né, de informação, tipo... Mesmo que você baixe o GPT for All, por exemplo... É o programa mais 8 GB do modelo pré-treinado que eu uso em viagem, por exemplo. Eu estou viajando bastante para dar palestra, e aí no avião eu deixo o GPT for All, e aí eu tiro dúvida do tipo, qual o comando do Git que faz não sei o quê? Aí eu vou lá rapidinho e sem internet consigo pesquisar. Isso é só 8 GB, hein? Imagina o que tem lá dentro mesmo. Sim. Nada pra complementar, acho que é Tá, vamos lá. A gente tem mais uma aqui também, que é como proteger os trabalhos dos profissionais de todas as áreas. Eu acho que essa é interessante. Esse é um ponto muito importante, inclusive tem uma área do direito dedicada para essa parte de tecnologia, né?
E eu acho que é um ponto, assim, principalmente para a galera criativa ou não e tal, pesquisa científica e tal, para você proteger o seu trabalho de um IA. Esse é um ponto muito importante, porque se seu trabalho está acessível a qualquer lugar da internet, que possa estar público, ele está passível de ser consumido e gerar, tipo assim, e ser alimento para inteligência artificial depois utilizar aquilo, mudar a ordem, e, enfim. Aí a gente vai entrar em outras questões ali que, poxa, eu acho que isso é um problema muito grande que sinceramente, não sei como resolver, mas eu sei que isso vai ser um problema muito grande, porque, enfim, existe propriedade intelectual. Você não pode simplesmente pegar uma informação e dar isso para outra pessoa e, tipo, vamos supor, eu, Carol, passei 10 anos na minha pesquisa, fiz um negócio lá e tal, outra pessoa vai lá, pega isso gerado por inteligência artificial e lança um artigo e tal. Beleza, o ChatGPT misturou as coisas, ela utilizou aquilo como base, mas eu não sou citada ali nos créditos. Então, tipo, como faz isso, sabe? Porque eu não sou citada nos créditos, porque o próprio ChatGPT não cita as fontes de onde ele busca, que é um problema, porque eu acho que a grande questão do Bard, que foi um fiasco, enfim, mas a ideia de trazer a fonte era importante, trazer de onde ele buscou a informação, né? Eu acho que eu fui trazendo alguns pontos aqui e acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu sei que... Não, um ponto que você levantou, Carol, que eu acho interessante é a questão do direito, a parte do direito voltada para a tecnologia. Eu, se eu não me engano, há um tempo atrás eu vi no Twitter falando que se a gente compartilhar o código o nosso código da empresa onde a gente trabalha com o ChatGPT da vida, possivelmente a gente está rompendo alguma cláusula do contrato. Vocês acreditam que isso é verdade? Isso é seguro? Também teve Deus, aquela... Não façam isso. Não façam isso. Teve há pouco tempo atrás, não, né? Mas um pouco mais de um ano atrás teve um problema até com o Copilot da galera do Open Source, que falam que o Copilot aprendeu com a galera de graça, e é possível isso, de tipo, realmente ele guardar a sua informação e falar, ó, não, ó, usa esse aqui, ó. Por exemplo, da Extin, tá ligado? O código e você tá rompendo a cláusula do seu contrato? Olha, até onde eu sei, assim, botando meu bonezinho das causas trabalhistas aqui, você pode perder emprego sim, assim, porque pensa que quando a empresa te contrata, ela faz lá um NDA, né, que é um Non-Disclosure, não sei o que lá, Act, lá, uma coisa assim. E aí, tá lá claro lá, tipo, você não deve compartilhar o código da empresa com ninguém. Então, por exemplo, se você tira uma foto pro story do Instagram que tem o código de fundo, se alguém da RH pegar e quiser te demitir aplicando essa regra, você pode rodar tranquilamente, assim, sabe? E pro ChatGPT é a mesma coisa. Só que assim, o que pode acontecer é, podem nunca descobrir que você compartilhou. Mas se algum dia alguém suspeitar e conseguir ligar você roda. E acho que esse é o balanço complexo, assim, sabe? Tipo, se começa a ter alguma forma da OpenAI abrir para as empresas fazerem algum tipo de busca, ou seja lá o que for por pessoa, você não sabe. Tipo, quem leu todos os termos da OpenAI quando criou a conta? Eu não li todos. Eu acho que eu não leio o termo de nada quando eu abro alguma conta. Sabe? Então, tipo, provavelmente nos termos deles deve ter alguma coisa de que se alguém chegar botando muito dinheiro pra fuder eles vão abrir o que a empresa pedir. Porque senão o processo é muito mais caro, sabe? Então, assim, gente, Instituto Data Mário aqui, tá? Lê lá direitinho pra se informar, mas sempre toma muito cuidado com essa coisa de compartilhar dados e tal. Até o Copilot. Porque, por exemplo, qual que é a treta do Copilot, né? E aí, de novo, aspas pra estar errado aqui também. Se você usa um projeto que ele tem alguma licença que é, tipo, totalmente aberta, você deveria deixar o código aberto também. Que é o caso de quando, por exemplo, se alguma empresa faz um software, um sistema operacional para TV, que ela está usando Linux, você pode pedir para a empresa o código fonte do sistema operacional da TV. E pela lei, pela licença que ela colocou, ela deveria te fornecer esse código de alguma forma também, sabe? E aí um caso mais prático, né? O código Android é aberto. Agora, toda a parte do Play Services é fechado. Então, foi assim que quando o Google teve lá o rolê dos Estados Unidos de bloquear a Huawei e de não usar mais Android. Foi assim que a Huawei conseguiu subir um SO tão rápido. Porque a base do Android é open source. Agora, toda a parte do Play Services é fechada. E quando a Samsung faz um celular, ela paga pelo Play Services. Então, tem essa diferença, sabe? Tipo, tem o SO, que é aberto, e tem o software que você constrói em cima, que aí você consegue fazer ele ser fechado
porque ele não compartilha do kernel ali e outras paradas do gênero, sabe? E aí, no caso, quando você está usando o Copilot no começo, né? Se tivesse avançado essa treta dele estar usando código de licença que era para ser totalmente gratuita, você indiretamente está usando esse código, faz a sua empresa estar fazendo o software dela cair nessa regra de estar ferindo uma licença que deveria ser tudo público. Fez sentido? Eu nunca tinha pego esse tipo de visão, sabe? De. Cara, você pode realmente, tipo, tá meio que ferrando o código da sua empresa usando o Copilot, tá ligado? Não, assim, hoje em dia eles têm lá os termos deles lá bonitinho, avisando como você pode usar. Eles têm o Copilot para empresas. Então, tipo assim, se a sua empresa liberou usar o Copilot, eles validaram que todas as regras fazem sentido, então siga lá normal, assim, sabe? Mas no começo teve essa treta muito forte. Hoje em dia eles têm os produtos separados lá e tudo mais. Sim, e nesse ponto realmente importante você ter o cuidado. Inclusive, teve o caso de vazamento de dados lá da Samsung, né? Justamente pelo uso de IAs, colocar informação sigilosa ali, que acabou vazando. Eu acho que é muito isso, sabe? Porque, assim, se você está fornecendo contexto para IA, se você está fornecendo código sigiloso ali, poxa, esse é o ouro de qualquer empresa, sabe? Elas pagam caro para desenvolver um negócio, de repente a tecnologia é inovadora e você simplesmente coloca isso lá no chat. Então, é também saber como pesquisar as coisas. Não necessariamente você tem que fornecer o contexto inteiro, mas você pode tirar pequenas dúvidas de pequenas partes ali, sem expor tudo aquilo que você está fazendo, sabe? Acho que é mais saber como usar e ser um pouquinho menos preguiçoso, né? Você não vai jogar o negócio inteiro lá e pedir pro chat poder, sabe? Aquelas, né, Carol? Você com medo do ChatGPT te substituir e você fazendo o ChatGPT te substituir. Exatamente. Não, deu pra galera, assim, falam pra mim que o ChatGPT ele é muito bom pra criar teste. E tem uns amigos QA meu que falou, não, é só pegar, hoje em dia eu quase pego o código inteiro lá, jogo lá e falo, cria o teste pra mim. Cara, mas isso é uma parada que me preocupa muito, porque, vamos lá, vamos pensar que a partir de hoje todo mundo do seu time tá gerando código de teste com IA, beleza? Pra mim, nos quase 10 anos que eu tô trabalhando na área, o teste é muito valioso para eu conseguir ler e entender o que tá acontecendo. Se você só aceita que a IA gerou o código, e aí você aceita, e aí quem faz o seu code review só aceita que foi a IA que gerou e tudo mais, você tá tirando o valor daquele código ali, sabe? Tipo, é importante você ler o código que está sendo gerado, é importante você entender o que está acontecendo ali, porque senão você está gerando um teste que não tem valor. Você está testando um teste que você acha que está trazendo valor. O teste não é só para ser escrito, ele é para ter contexto, e o contexto é o mais importante do teste. E aí vem da galera do Ruby, né? Não tô nem falando por mim aqui. Desde do Cheminsky lá atrás, com o RSpec e o BetterSpecs lá atrás, a galera já batia muito essa questão da importância do teste como algo fundamental do seu software, e não só uma coisa que você escreve. Sim, esse ponto é importante, porque a galera é muito fissurada em cobertura, né? E eu gosto muito de falar assim, cara, cobertura não quer dizer nada. Então, por mais que você tenha cobertura 100% do seu código, isso não quer dizer que você está testando de verdade. Então, é realmente o que você está testando. Só quer que o teste passe por ali e dá true, né? Tipo, não, tem um contexto do que você está testando, qual o cenário que você está testando, né? E isso é que é o valor do teste, não simplesmente fazer uma cobertura ali e pronto. E Carol, e nessa linha, eu acompanho bastante o trabalho do Maurício Anishi, né? E aí ele teve uma palestra, um curso de verão que ele deu na USP, que era falando sobre teste de mutação e vários outros tipos de teste, assim, né? Então, por exemplo, empresas tipo o Facebook botam modelos para ficar testando o app do Facebook com cenários caóticos. Para mim, se você conseguir criar um teste de mutante desses, de ficar rodando o cenário caótico no seu projeto e deixar isso rodando durante muito tempo, tem mais valor do que você querer escrever os seus testes de unidade dessa forma. Por quê? Sem uma tecnologia tipo o ChatGPT, se você não for o Facebook, você não tem esse modelo para fazer esse tipo de teste. Agora, como uma empresa menor, você consegue usar o modelo de IA para conseguir fazer esse tipo de teste que antes só era possível para uma empresa muito grande. Então, acho que por isso que é importante a gente sempre entender bem o conceito do porquê que você está fazendo isso, e aí você vê como que a IA se encaixa nesse contexto ali. Não à toa, todas as IAs são super especialistas, né? O ChatGPT é especialista em chat conversacional, o Stable Diffusion é especialista em gerar imagem no modelo de difusão, o Midjourney é naquele outro modelo GAN lá, que ele bota 2 para competir e gera 2 melhores. Então, se você vai estudando como que os modelos funcionam, você vai vendo que realmente ele é feito para fazer um bagulho muito bem. Isso é interessante. Levando até para esse ponto que
que o Soutinho comentou, deu vários nomes de IAs e tal. Uma coisa que eu queria entender a gente vê muito no mercado falando que concorrência é bom. Concorrência é bom para todo mundo. IAs concorrentes, várias, cada empresa, por exemplo, lança sua IA para concorrer com a outra. O que vocês acham que isso pode levar no mercado de tecnologia no mundo? Eu acho que isso é positivo, né? A gente precisa ter concorrência, não dá para centralizar isso uma IA apenas avançando. Acho que é isso que tem que acontecer, a concorrência, regulamentação também, principalmente, para que a gente consiga ter avanços significativos que realmente façam sentido, assim, em termos de ferramentas para a gente. Então, eu acho que quanto mais pesquisa tiver nesse sentido, melhor para o mercado em si, sabe? Mas batendo na tecla de que é importante a gente tomar cuidado na parte da regulamentação. Não dá para sair todo mundo fazendo um monte de coisa sem a gente saber como que a gente vai lidar com isso, né? Acho que esse é o problema atualmente, né? Porque tem muita pesquisa agora, depois que a OpenAI deslanchou, muitas outras empresas tentaram ali empreender e criar suas próprias IAs que não deram certo até então, né? Mas eu vejo isso como algo positivo, mas a gente sabendo os limites ali, né? Até onde a gente pode ir, como que a gente pode fazer, principalmente para preservar, né? Nessas questões de direitos que a gente está falando e tal. Total. E assim, eu olho até por outro lado, né? É um momento na história que você tem uma parada que, tipo, você pode fazer um país virar uma superpotência porque, de alguma forma, ele tá investindo mais nisso, assim, sabe? Tipo, beleza, hoje a OpenAI tá com a Microsoft lá e tal, mas pode ser que tenha algum país se dedicando a investir mais nisso, tal como foi, sei lá, a Coreia do Sul criando as 5 gigantes lá atrás e que conseguiu dar um avanço gigantesco na parte de financeira do país como um todo, assim mesmo, sabe? Tipo, é uma oportunidade. E eu tava vendo os movimentos recentes, né? Tipo, no Brasil a galera aumentando a média de salário dos cargos no geral e tal. Eu acho que é legal, talvez, aumentar esse incentivo de pesquisa, porque no final o tesouro do país está no conhecimento que você tem, né? Tipo, quando os Estados Unidos fica ruim das pernas, ele compartilha a patente, vende por X anos, faz alguma coisa do gênero assim, que é um ativo, né? O conhecimento é poder. Isso é interessante, eu acho que essa frase do conhecimento é poder define muito até o que a gente pode tirar das IAs, né? Do quanto que a gente pode aprender com elas e etc. Olha, a gente já está meio que partindo para o fim, e eu queria fazer só uma última pergunta, antes de eu passar para vocês fazer cada um o seu pequeno jabazinho aí, de o que vocês estão fazendo, os projetos que vocês estão planejando fazer. Em um futuro realista, como vocês imaginam que será esse futuro com as IAs? Bem realistão mesmo, aquela coisa mais pé no chão. Olha, não, é isso aqui que a gente realmente pode esperar. O que vocês acreditam aí nesse futuro próximo, médio prazo aí? Assim, eu vejo a IA cada vez mais no nosso dia a dia. Então, tipo, assistentes pessoais que vão fazer coisas por você. Eu vejo mais por esse lado, sabe? Você acordar e falar alguma coisa e você tem um assistente ali que faz tudo para você e tal, que vai otimizar bastante o seu trabalho, o seu dia a dia, tarefas, digamos assim, um trabalho mais, não é braçal, mas repetitivo, vão acabar sendo substituídas e a IA vai conseguir fazer isso para você com maior facilidade. Então, nesse sentido, pensando num cenário mais realista, é o que eu vejo, né? Parece uma coisa que pode parecer uma coisa meio Black Mirror também, porque a gente já teve vários episódios nesse sentido de você ter assistente pessoal para tudo e tal, mas eu acho que é meio que isso que vai acontecer, porque é algo que realmente faz sentido para o que a gente está vivendo. Então, as pessoas estão cada vez mais integradas com a internet em si e faz todo sentido ter esse tipo de ferramenta para poder otimizar os trabalhos, que é meio que a pegada ali que a Microsoft está indo nesse sentido, e a Apple com certeza também vai lançar muitas coisas nesse sentido também. Mas eu acho que é isso, eu vejo mais por esse lado, eu não vejo o caos total ainda, vejo que algumas... O ainda é maravilhoso, sabe? Poxa, mas é porque eu não posso falar nada, porque daqui 5 anos vão rever esse vídeo e falar assim, a Tequita estava errada, a gente está ferrado aqui. Todo mundo, é o que eu falei, bota o chapéu de alumínio e fala, tá tudo certo. Isso. Mas é isso. Boa. No meu caso,
eu acho que eu passei por dois extremos, assim, né? Tipo, antes de eu entender mais como funciona, eu fiquei numa pegada meio do tipo, caraca, velho, tem um potencial de, porra, cortar muita coisa. E sim, tem. Eu não consigo prever como que as empresas vão usar isso. Eu sei que, sei lá, se eu estivesse trabalhando em um monte de empresas de varejo, de e-commerce, eu estaria sugerindo uma feature bizarra, assim. Mas o problema é isso, né? Se eu consigo pensar, eu tenho certeza que tem algum diretor que está pensando também. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a ver um desdobramento meio estranho. Ao mesmo tempo, tipo, eu sinto que vai ser meio que o lance do celular, assim, sabe? Todo mundo só usa o celular para ligar. Aí a gente tá usando o ChatGPT só para corrigir texto. Aí depois, você não vai mais escrever a fórmula no Excel. Você vai escrever o que você quer e você vai ter a fórmula do Excel. Então, cada vez mais, a gente vai transformar as coisas do jeito que a gente está fazendo. E aí vai muito nessa linha do que a Tequita trouxe aqui também. E aí eu, sei lá, só fico com um pouco de receio do quanto que como humanidade a gente está olhando para as coisas assim, do tipo, sabe? Pô, isso pode ter impacto grande em tal coisa. A gente só vai deixar a desigualdade social aumentar ou a gente vai estar prestando atenção para conseguir... Porque assim, não é simples você capacitar uma pessoa que já está com 38 anos. Não é só você virar e falar, ah não, eu vou dar mais treinamentos para a pessoa. 38 anos, caralho, às vezes você não tem nem casa comprada ainda, você tem filho, você tem um monte de... Não dá para você só parar e começar um curso do nada, assim, sabe? Então, acho que é importante a gente olhar essa questão desse lado e sair um pouco da bolha de tecnologia, né? Pra gente olhar para as outras áreas e ver um pouco de como as coisas estão acontecendo também. Pô, isso é bem legal. Eu acho que vocês deram mesmo uma visão até bem otimista. Sinceramente, eu não sou aquele tipo de pessoa que para usar IA ou algo do tipo. E, assim, conversando com vocês, eu acredito aí que o emprego a gente não perde por um bom tempo. E eles não começam a aparecer robôs gigantes por aí também andando por um bom tempo. Então. Os mecha então na rua. estou. Pô, do nada aparece um robôzão com a maçã mordida aí, eu ficaria com medo, mano, imagina. Mas. Eu acho que é um cenário bem otimista mesmo. E, bom, a gente tem estamos nos últimos 8 minutos aí do nosso painel, do nosso bate-papo. Eu queria que vocês falassem agora os projetos que vocês têm, os projetos que vocês vão fazer, o que vocês estão planejando, onde que vocês vão estar, onde que vocês vão palestrar. Aí agora o jabá é todo de vocês. Pô, eu queria super agradecer o convite de estar aqui mais uma vez na CodeCon. Para mim é um prazer, assim. E esse tema foi muito legal. Eu nunca tinha feito nada com o Mário, então foi um prazerzão estar fazendo esse painel com você também, Direg. E o tema bem polêmico, né? Mas sim, eu acho que a gente trouxe informações muito legais aqui. O Mário contribuiu super ali com o background, informações que eu nem tinha acesso, então eu achei muito legal essa troca que a gente teve aqui. Quem quiser acompanhar mais meu conteúdo, é só procurar lá no LinkedIn, lá no YouTube. Inclusive tem vídeo novo hoje no YouTube, vai lá assistir sobre estrutura de dados. E lá, tem lá muito conteúdo gratuito, LinkedIn, YouTube, Instagram, me acompanhem lá, porque eu falo bastante sobre tecnologia, falo sobre IA também, mas principalmente falo sobre tecnologia de uma forma acessível para quem está começando. É isso, valeu! Boa, eu já tô abrindo aqui o canal da Tequita para marcar um first lá nos comentários e ver quem vai dar um like lá no meu aqui, ó. First. Tudo bem que eu cheguei depois, mas o importante do tudo é isso, né? Você chegar. Boa. Bom, no meu caso também, pô, foi uma mega honra. Eu acompanhei o canal da Tequita há bastante tempo também. O meu veio crescendo ao longo dos últimos 3 anos aí. Então, ó, fica a dica. Vamos lá no canal do Dev Soltinho. Toda semana um vídeo novo. E eu tô trazendo conteúdo um pouco de notícia, um pouco de zoeira. E aí eu curto misturar com programação, notícia, zoeira e reflexão. E é um pouco do que aparece por lá, assim. Eu curto também eu tô tentando trazer um pouco mais dessas coisas aleatórias que eu estudo. Então, sei lá, os diferentes modelos de IA e como que eu tô enxergando essas coisas. Então, tô trazendo bastante vídeo mais de análise de como que tá e como que eu tô interagindo com a tecnologia esses tempos, que pra mim tá sendo uns vídeos bem bacanas de fazer. Teve o último que eu fiz foi sobre como que a ferramenta mais odiada me ajudou a aprender a fazer libs e outras coisas com tecnologia, que foi o WordPress. E aí eu explico como que os internals do WordPress funcionam, tipo, além só de ser o gerador de site, assim, sabe? Então, eu vou nessa linha. E o meu projeto com o maior carinho que saiu foi o meu curso CRUD com qualidade. Então, eu tenho certeza que você pode estar até trabalhando num CRUD agora, mas o seu próximo projeto também vai ser um CRUD. Então, se você quiser melhorar a qualidade dos seus projetos aí,
Pra você ter noção, o curso inteiro eu começo... A gente só bota banco de dados no final. É o curso inteiro fazendo API, rodar com arquivo, e trabalhando com tipagem, várias outras coisas, e tentando tirar um pouco dessa carga que parece que todo projeto tem que ser perfeito no dia 1, e eu vou pouco a pouco, aula a aula, mostrando para a pessoa o porquê que faz sentido a gente adicionar, e daí vem a ideia do CRUD com qualidade, né? Então, não é só fazer por fazer, mas fazer entendendo aquilo que você está fazendo. Então, fica aí, eu vou deixar o link aqui, não sei se vocês conseguem mandar pra galera depois ou não, e o canal Dev Soltinho tá na descrição lá também. CRUD com qualidade. Uma coisa que eu aprendi depois que comecei a programar é, cara, tudo é CRUD, tá ligado? Exato! Então CRUD aprendam. pequeno, CRUD grande, CRUD de CRUD, é tudo CRUD. Bom, galera, eu também vou dar um pouquinho do meu. Se quiserem me seguir por aí, é Jureg Dev no Instagram, Felipe Barros no LinkedIn, mas de resto aí tudo Jureg Dev. Se quiserem me seguir, trocar uma ideia. Sou organizador de comunidades, então sempre estou nos eventos por aí. Se vocês quiserem aparecer e conversar comigo ou com mais uma galera, inclusive senhor Mário Souto, estou intimando o senhor, porque eu tenho que te fazer um convite para aparecer na comunidade a qual eu organizo. Então logo eu entro em contato com você. Mas é isso. Olha, tem um token secreto da palestra, que é pagamento, eu nem sabia do token secreto. Mas tem um token secreto que vocês vão jogar em algum lugar aí. Mas é isso, galera. Eu vou estar lá na sala do After. Não sei se a Carol e o Mauro vão estar. A Paula da Code Comando eu não sabia, porque é secreto. Ó. Mas a gente vai estar... Eu, pelo menos, vou estar lá um pouquinho na sala do After para trocar uma ideia com vocês. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço novamente a CodeCon aqui por ter dado essa oportunidade para mim como host e para a galera como speakers. Então, precisando, a gente está aí. E obrigado e valeu.